E mostrando que o Brasil não é para amadores, uma delegada foi presa acusada de envolvimento com o PCC. O juiz do caso, inclusive, fez um alerta e chegou a dizer que o Brasil virou um narco-estado. Vamos receber agora o nosso repórter Matheus Dias, que vai trazer os detalhes desse caso que chama tanta atenção. Seja bem-vindo, muito boa noite, Matheus. Oi, Marcelo, boa noite a você também, boa noite a quem nos acompanha aqui no Pingos nos Is. No caso, então, essa delegada recém-possada aqui na Polícia Civil do Estado de São Paulo foi presa, então, por envolvimento com o PCC, por envolvimento com a organização criminosa. Então, o nome dela, Laila Lima Ayub, ela foi alvo de uma operação do Ministério Público de São Paulo, a Operação Serpens, que, depois de investigações, apontou que ela tinha relacionamento pessoal e profissional com membros da facção. O juiz, então, da segunda vara da capital, o juiz Fernando Deroma de Mello, ele determinou a prisão da delegada e disse essa frase que você mesmo já adiantou aqui, Marcelo, frase essa bastante impactante, que ele falou da seguinte forma: se o Brasil já não se tornou um narco-estado, está a poucos passos disso. No caso, essa delegada foi verificada a participação dela com a facção criminosa quando, em dezembro do ano passado, no dia 19 de dezembro, ela teria atuado como advogada de defesa de um dos membros da facção, mas ela atuou nessa função de forma irregular, já que naquele momento já tinha sido nominada delegada aqui do Estado de São Paulo. Então, as investigações apontaram essa relação dela com membros do primeiro comando da capital e também apontam ainda para uma outra investigação paralela em que ela teria um relacionamento amoroso também com um dos integrantes da facção, esse integrante da facção e morador do estado do Pará, de nome Jardel Neto Pereira da Cruz, vulgo Dedéu, viu, Marcelo? Matheus Dias, daqui a pouco ele volta conosco ainda nos Pingos, nos Is e também na programação da Jovem Pan. Falou de segurança pública, quero ouvir o Roberto Mota. Mota, infelizmente, nós vamos agora, portanto, a um break. Daqui a pouco nós iremos, portanto, daqui a pouco. Agora quero ouvir o Mota. Infelizmente, te surpreende uma informação dessa, Mota? É uma surpresa, Marcelo. Agora, o juiz tem razão e eu gostaria de dar parabéns a ele pela coragem dessa declaração. Essa história de narco-estado é uma expressão que não tem um significado muito preciso, né? Não é fácil dizer se o Brasil já virou ou corre o risco de virar um estado dominado pelo narcotráfico. Acho que isso que quer dizer narco-estado, né? Agora, o que a gente pode dizer é o seguinte: as instituições brasileiras têm sido afetadas de forma grave pelo tráfico de drogas. E isso inclui o sistema de justiça, o sistema de ensino, a própria mídia e muitos outros setores da máquina do Estado. Isso é fácil da gente constatar só olhando as notícias. O que o cidadão brasileiro sempre esperou do Estado é o repúdio e a repressão à produção, à venda e ao uso de drogas. Mas o que o cidadão brasileiro tem assistido nos últimos tempos é apatia e conivência. Muito bem, agora são 6 horas e 56 minutos. Você que nos acompanha pela rede de rádio da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil, você fica agora com a sua programação local. E é claro, nós vamos continuar o debate aqui nos Pingos, nos Is. Quero ouvir agora o Diego Tavares. Diego, a gente escuta, né, essa história, olha, tem infiltrado aqui, tem infiltrado ali, o posto não sei de quem, ali também tem um negócio. Cada vez mais vai ficando explícita essa participação do crime organizado, cada vez mais enraizada no dia a dia normal da população. Marcelo Matos, eu não conheço ninguém que ainda duvide da profundidade com a qual o crime organizado se infiltrou nas nossas instituições de Estado. Já há muito tempo, nós mesmos aqui da Jovem Pan, sempre que debatemos o tema, pontuamos que não é de hoje que as facções criminosas formam advogados, formam juízes, formam promotores e agora, evidentemente, como nós estamos repercutindo, formam delegados de polícia. Também formam seus policiais, claro, e agora também elegem os seus políticos. Acabamos de pegar uma, eu fico aqui me perguntando quantos agentes do Estado que devem favores ao crime organizado nós ainda pegaremos ou quantos
esses agentes são na estrutura da máquina pública. Você falou do juiz e a respeito do que ele pontuou de narco-estado em sua decisão, ele também acabou pontuando que foi uma ousadia, foi um deboche dessa ex-delegada, agora presa, que levou o faccionado à sua posse no Palácio dos Bandeirantes, um membro do crime organizado acompanhando a posse de delegados de polícia no Palácio do Governo aqui do estado de São Paulo. Olha o absurdo desta frase que eu estou dizendo. E nem dá para chamar, enfim, a conduta dessa delegada de tão ousada assim. Afinal de contas, não faz muito tempo. Foi em novembro do ano passado que o Supremo Tribunal Federal devolveu a um concurso da Polícia Civil uma candidata também a delegada que tinha declaradas relações com a pessoa condenada por tráfico de drogas. Então, infelizmente, isso é o padrão Brasil. Não é tanta ousadia assim quando as próprias instituições passam um recado de que tudo bem, a candidata a delegada de polícia ter as suas relações pessoais, relações amorosas que sejam, com um membro de uma facção criminosa. Ora, que mal tem a pessoa que é responsável por investigar o crime organizado manter relações pessoais com membros do crime organizado? Então, o maior deboche, Marcelo Matos, não é dessa ex-delegada de polícia que leva o faccionado à sua posse. O maior deboche é do Estado brasileiro com a sociedade, que sabe e permite que candidatos dessa natureza participem do concurso e, se aprovados, assumam os seus cargos. Então, nós precisamos rever o modelo de Estado brasileiro, porque definitivamente não estamos no rumo certo em relação às pessoas que ocupam esses postos de poder no nosso país. Mais e mais as facções criminosas crescerão e ganharão espaço no Brasil. Henrique Kriegner, um grande debate no ano passado era se as ações também eram terroristas ou não. Foi um grande debate lá no Congresso, a extensão cada vez maior em todo o Brasil. Não tem mais aquela situação, olha, evidentemente, e agora estamos também voltando para toda a rede Jovem Pan de rádio. E eu quero sua análise também dessa questão que debateu, né, o Congresso. É terrorismo, não é terrorismo? Olha, eu vejo que essa ocupação, Matos, de cargos de influência, né, e bastante importantes, é uma construção que indica uma mobilização política, não só criminosa no sentido econômico, mas também criminosa no sentido político. E aí você volta na definição mais clássica possível aí da questão do terrorismo, né, que é quando você tem um grupo civil que ataca também governos, que ataca alvos civis por motivações políticas, né? Uma vez que esse grupo civil passa a atacar alvos militares, alvos do governo, coisa do tipo, é um grupo de guerrilha, não é necessariamente de terrorismo. Mas quando você tem esse grupo civil por razões políticas, religiosas, nesse sentido, você tem um início aí de uma atividade terrorista. Com isso, está mais do que comprovado que as organizações criminosas, do crime organizado, elas têm aderido cada vez mais essa motivação política. E quando eu falo política, não é necessariamente eleitoral, mas é de um para-estado, de um estado ali auxiliar, ou um estado completamente isolado. Basta ver as regiões em que o crime organizado tem marcado sua posição e dominado. Ali você não tem atividade do Estado brasileiro, por exemplo. As forças policiais do Estado brasileiro não podem adentrar aquele período, aquele território. Então é um território neutro? Não, é um território que pertence ali a um crime, uma organização do crime organizado. Então, nesse sentido, essas facções, e a gente vê aqui tantas que são conhecidas, falamos muito do Comando Vermelho, o PCC e outras que existem no Brasil, tem caminhado cada vez mais para isso. Por isso que eu acho que a classificação de terrorismo ali não é um exagero. As pessoas pensam que o uso da palavra terrorismo é um nível de gravidade, né? Foi tão sério que foi um terrorismo. Não tem a ver com a gravidade, mas tem a ver com a finalidade e a motivação desse ato criminoso que foi cometido. E as regiões dominadas hoje, Mota, fala-se até em 30% do território nacional pelo crime organizado, Mota. E não é nenhuma questão, Marcelo, de extensão. É uma questão de onde estão localizadas essas áreas. Aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, um lugar que eu escolhi para viver, um lugar que eu amo, a cidade que eu considero a mais bonita do mundo,
de onde eu não pretendo sair nunca, mas aqui no meu lugar. Você não pode se dar ao luxo de entrar em uma rua errada. Se você estiver andando em determinadas áreas do Rio e entrar em uma rua errada, isso pode custar a sua vida. E isso é sabido por todos. O Estado brasileiro sabe muito bem que isso acontece. Inclusive, há um caso, se eu não me engano, aconteceu em 2003, quando os juízes da mais alta corte do Brasil foram assaltados numa das vias aqui do Rio de Janeiro, uma das vias expressas, à mão armada. Então, eu pergunto, como é que isso é possível? Como é que o Estado brasileiro, que é tão cioso do seu lugar e reage de forma tão dura a supostas ameaças, não reage a isso? Aqui no Rio de Janeiro são 1.400 comunidades, cada uma delas dominadas pelo narcotráfico. Quem quiser ter uma ideia de como seria a vida do brasileiro sem isso, eu sugiro que quando vier ao Rio de Janeiro, visite a comunidade de Tavares Bastos. É provavelmente a única comunidade livre da influência ou do domínio do narcotráfico. Ela fica do lado do BOPE, do Batalhão de Operações Especiais, em Laranjeiras. Eu já fui a Tavares Bastos 2 ou 3 vezes. É como se você estivesse numa cidade do interior. As crianças brincando, as pessoas com cadeiras nas calçadas, vivendo em paz, com segurança. E aí eu pergunto, Marcelo, por que o Brasil inteiro não é assim? O que o Estado brasileiro está fazendo de tão importante que não tem tempo, nem recursos, nem disposição, nem coragem para enfrentar esse monstro que nos ameaça todos os dias? Mas agora, durante a campanha, a gente vai ouvir cada coisa, né, Diego Tavares? E não faltarão, serão promessas de que o problema do crime organizado será resolvido, Marcelo Matos. Nós não chegamos até aqui de ontem para hoje. O processo de narcoestatização que foi citado por esse juiz é algo que acontece há mais de uma década no Brasil. É algo que acontece porque nós negligenciamos esse problema. Como o Mota disse muito bem, o crime organizado começou a fazer parte da nossa paisagem natural. Nós simplesmente normalizamos. Normalizamos que é possível que um grupo armado imponha suas próprias regras em parte do território nacional. Coloque ali suas barricadas, faça os moradores da localidade contratarem a internet do crime organizado, comprarem o gás de cozinha com o crime organizado. Então, tudo isso passou a fazer parte do normal aqui no Brasil, é do dia a dia, talvez de forma intencional. E aí, a partir disso, começou o domínio institucional, como nós estamos repercutindo. Passam a infiltrar os seus próprios agentes no Estado, passam a ter os seus delegados, passam a ter os seus policiais, passam a ter os seus próprios juízes, passam a ter os seus próprios políticos. E aí, respondendo à pergunta que o Mota deixou para a nossa audiência, o que o Estado brasileiro está fazendo que não pode resolver o problema do crime organizado? Nós estamos nos dando conta de que o Estado brasileiro já é parte do crime organizado. Se não totalmente parte, grande parte do crime organizado. Novamente, graças a esse gradual, a esse lento processo de normalização da participação do crime organizado na vida das pessoas. Hoje nós temos o Rio de Janeiro, por exemplo, como uma das principais capitais do país, e está tomado em mais de 50% do seu território pelo crime organizado e pelas milícias. Isso, em qualquer país do mundo, demandaria a questão de uma intervenção federal no Estado. E uma intervenção federal, não como a que nós temos aqui no Brasil, uma intervenção federal séria, que derrubasse ali os políticos, derrubasse o governador, assumisse as rédeas para se livrar desses invasores. Que de invasores estrangeiros, como nós acompanhamos em guerras por aí, só se diferem porque tem uma certidão de nascimento brasileira. No mais, são idênticos aos invasores que tomam territórios de outros países e impõem ali um hino próprio, uma simbologia própria, um conjunto de normas próprias. Ora, tem o Tribunal do Crime, que volta e meia nós falamos sobre ele também aqui nas notícias que nós repercutimos. Então, o Brasil precisa eliminar essa cultura nefasta que impera aqui de normalizar o absurdo. Não é normal que nós tenhamos tantos pedaços do nosso território controlados pelo crime. Não é normal que nós tenhamos uma delegada de polícia aprovada em um concurso com amplas relações
com notórias relações com o crime organizado. Não é normal que nós tenhamos políticos eleitos, sabidamente eleitos, com dinheiro do crime organizado. Enquanto nós não nos debruçarmos sobre esse problema, Marcelo Matos, tudo que for dito, sobretudo em período eleitoral, não passa de promessa vazia, não passa de vento saindo da boca de político. Assim nós não resolveremos esse problema, que talvez seja o maior problema que o Brasil enfrenta atualmente.